Olá, bom, então vamos para a revisão dos conteúdos da quarentena e alguns também dados da sala no começo do semestre. Bom, nossos conceitos aqui são de oração e frase, lembrando que para ser frase basta apenas ter sentido completo e oração tem que ter mais do que isso, ou seja, presença de verbo. Tá? O que são frases? Expressões como bom dia, boa tarde, silêncio, cuidado, apresentou o sentido completo, ele é considerado como frase. Já a oração, ela precisa necessariamente ter o elemento verbo, ok? Mas não apenas isso, a oração ela é composta de elementos essenciais como o sujeito e o predicado, ok? Dentro da oração, nós temos blocos de sentidos que são o sintagma nominal e o sintagma verbal. O sintagma nominal ele corresponde a todo bloco de sentido que baseia-se em torno de um substantivo, ou seja, nome. E sintagma verbal é todo bloco de sentido que se baseia em torno do verbo. Os elementos essenciais da oração, sujeito e predicado, eles podem ser vistos no formato de sintagma nominal e sintagma verbal. No entanto, o sintagma nominal ele vai além da ideia de sujeito, porque ele pode estar contido dentro do próprio predicado. Bom, o predicado, além de apresentar o verbo, ele também apresenta complemento verbal. Então, o complemento verbal ele pode ser composto de um sintagma nominal, que nós vamos ver mais para frente. Bom, além dos elementos essenciais, como sujeito e predicado, nós também temos elementos acessórios, que são aposto, vocativo, adjunto adverbial e adjunto adnominal. A oração, então, tendo como elementos essenciais sujeito e predicado, bom, sujeito lembrando que é o elemento de que ou de quem se fala na oração ou responsável pela ação descrita no verbo. Já o predicado é a informação sobre o sujeito e é aquela que apresenta o verbo. Como exemplo abaixo, nova campanha publicitária traz Tite como estrela. A parte destacada em vermelho, ela corresponde a sujeito, ou seja, de quem se fala. Nova campanha publicitária. O que se fala sobre essa nova campanha publicitária? Que ela traz Tite como estrela. A parte destacada em verde, ela é o que? Informação sobre o sujeito, ou seja, o predicado. Ok? Então, assim, o sujeito ele pode corresponder à ideia de sintagma nominal, porque ela se baseia em torno de um nome, ou seja, substantivo. Então, o sujeito ele pode ser visto como sintagma nominal, ok? E o predicado como sintagma verbal, que é a informação que se baseia em torno do verbo, bloco do sentido que traz o verbo como núcleo. O sintagma nominal, então, ele traz como principal palavra o substantivo. Okay? Pode estar presente em termos como sujeito e também complementos verbais. Se ligam o predicado por meio do verbo. O sintagma verbal é esse bloco de sentido que gira em torno de um verbo, palavreiro, expressação, modo de estado, fenômeno da natureza. O sintagma verbal corresponde ao predicado, tá? E como pode, a gente já viu, ele pode trazer o sintagma nominal dentro dele. Então, agora veja os termos acessórios, que são aqueles termos que não são essenciais. Por que são chamados de termos acessórios? Porque é aquilo que a gente acrescenta, mas não é obrigatório, não é essencial. Lembra da ideia de acessório, lá as meninas, né? Um cinto, uma bolsa, uma... Deixa eu fugir aqui. Tá? Aqui, então, que tipos de termos acessórios nós temos? Os adjuntos adnominais, adjuntos adverbiais, aposto e vocativo, ok? Então, aqui, o adjunto adnominal é aquele que compõe o substantivo, né? A ideia de especificar, detalhar, trazer uma informação que diferencia o substantivo que vem acompanhado. O adjunto adverbial é a palavrinha ou expressão que indica uma circunstância, ela modifica o verbo, modifica o adjetivo ou até mesmo o próprio advérbio. Tá?
O aposto é aquela informaçãozinha que se refere a algo que já foi dito anteriormente, na intenção de explicar, especificar ou enumerar algo que foi dito antes. E o vocativo ele é usado para chamar alguém dentro do discurso, que é para referenciar a pessoa com quem você está falando. O adjunto adnominal, então, ele pode ser composto de adjetivos, locuções adjetivas, artigos definidos e indefinidos, pronomes possessivos, pronomes indefinidos, pronomes demonstrativos e numerais. O adjunto adverbial é aquela expressãozinha que indica uma circunstância de tempo, lugar, modo, negação, dúvida, afirmação, intensidade, causa, e muda o verbo, o advérbio e o adjetivo. O aposto, ele é usado, então, para referenciar o que foi dito anteriormente na intenção de explicar, enumerar ou especificar. Aqui, são os 3 tipos de apostos que nós temos. O aposto explicativo, ele dá uma informação nova, uma informação adicional que foi dito. Manuela, minha única amiga, manda mensagens todos os dias. Aqui, meu aposto explicativo, ele é minha única amiga, que se refere aqui a Manuela. Quem é Manuela? Aqui, o aposto enumerativo, ele enumera itens em uma sequência, referenciando ao que foi dito antes. Então, aqui o exemplo. Já estudei 3 instrumentos musicais, violão, piano e contrabaixo. Quais seriam esses 3 instrumentos musicais? Violão, piano e contrabaixo, que é o meu aposto enumerativo. E o aposto especificativo, ele se refere a um termo genérico na intenção de trazer maior especificidade, maior detalhamento. Então, poeta, que poeta é esse? Manuel de Barros, que é o meu aposto especificativo. O vocativo, ele está presente na oração para indicar essa ideia de quem a pessoa está falando no discurso. Nessa primeira informação aqui, nós temos Roberto. Quem disse isso? Roberto é com quem seria a pessoa com quem estaria conversando. Então, aqui está o que presente sempre com a vírgula, tá? Então, no começo, essa vírgula logo após o vocativo. No meio, ele vem com a vírgula tanto antes quanto depois, e no final de uma frase, de uma oração, ele traz a vírgula apenas antes do vocativo, e aí termina com o ponto final. Okay? Então, são essas 3 posições aqui do vocativo na oração, no início, no meio ou no fim. Bom, analisando sintaticamente uma oração, ou seja, os termos, quais são as suas funções sintáticas dentro da oração, nós temos, então, os termos essenciais, que são sujeito e predicado. Aqui, como que eu encontro o predicado? Sempre procurando o verbo, que é a nossa principal palavra de uma oração, por meio dela que nós analisamos praticamente todo o restante. Então, aqui, Maria, aqueles 3 funcionários, Paulo, Carlos e Fábio, receberão aumento de salário. Nosso verbo aqui é a forma verbal receberão. Quem é que receberão alguma coisa? Aqueles 3 funcionários, ok? Então, aqui, meu sujeito, aqueles 3 funcionários, meu predicado, que é a informação sobre esse sujeito, é receberão aumento de salário. E esses são os meus termos essenciais. Eu coloquei aqui em vermelho, tá? E sublinhado, para vocês observarem como que eles funcionam dentro da oração, ou seja, são as informações essenciais. Ok, agora a gente tem aqui as informações que são os termos acessórios, aquilo que nós acrescentamos para melhorar a informação, mas não que necessariamente a oração precise deles para passar o sentido premeditado. Então, aqui, Maria, aqueles 3 funcionários, Paulo, Carlos e Fábio, receberão aumento de salário. Maria é o meu vocativo, porque é com quem está estabelecendo uma comunicação, ou seja, para quem estou chamando a atenção do meu discurso, e é aqui, então, ele vem acompanhado de vírgula para indicar que é com quem estou conversando na minha comunicação, ok? Paulo, Carlos e Fábio seria aqui o meu aposto enumerativo, está referenciando quem são aqueles 3 funcionários. Então, ele está colocando os funcionários numa sequência, tá? Referenciando aqui a informação anteriormente. Bom, aqui eu tenho no meu predicado, além da forma verbal, que é a principal palavra de um predicado, eu tenho o meu complemento verbal, que é aumento de salário, que é o que eles receberão, ok? Nesse meu complemento verbal, ele também é composto ainda de um
sintagma nominal. Por quê? Eu tenho a principal palavra desse bloco de sentido aqui, um substantivo. Então, se eu tenho um bloco de sentido que tem como principal palavra um substantivo, ele é considerado como um sintagma nominal, ok? A palavra aumenta aqui o meu núcleo do meu substantivo, do meu sintagma nominal, okay? Que é o substantivo. E dessalário seria a especificação, que tipo de aumento é esse, que é aqui um adjunto adnominal. Ele é composto por uma locução adjetiva, que é de salário, ok? Para especificar que tipo de salário é esse. Então, só relembrando, nós temos os elementos essenciais que não podem faltar numa oração, que são sujeito e predicado, e os elementos acessórios, que são vocativo, aposto, o que é adjunto adnominal, adjunto adverbial, que são informaçõezinhas à parte para melhorar a compreensão de uma informação dada numa oração, ok? Então é isso, o e-mail da prof fica à disposição para tirar maior dúvida. Até mais.